Boa noite, queridos. A paz. Nós acabamos de louvar e declarando que a autoridade do nome de Jesus nós já temos como igreja, amém? E nós vamos aqui fazer, na verdade, uma conversação. E nós gostaríamos de chamar você para estar ouvindo, para estar escutando, porque tem diferença de uma coisa e outra, a respeito da corruptibilidade e a incorruptibilidade. Nós convidamos você para estar abrindo a palavra lá no Evangelho de João 14, no versículo 1 e 2, que fala assim: não se turbe e não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês também estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Que coisa linda essa palavra de Jesus, e que ele estava, na verdade, falando a respeito de toda a passagem que os cristãos vão passar enquanto Jesus não voltar. Nós vamos falar hoje sobre algo que está sendo muito temido, na verdade, a morte. E nós sabemos que a morte é algo que traz medo, traz pânico para muitos, mas que a palavra de Deus, ela tem também para nós um ensinamento que nós não podemos deixar de lado. Nós estamos vivendo um tempo de calamidade, um tempo de pânico muito grande, né, pastor Daniel? Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele tem recursos para que você e eu venhamos entender isso melhor. Não há necessidade da gente ficar com o coração perturbado. E a gente sabe que, na verdade, o temor da morte assombra todo o planeta nesse momento. Por conta de um vírus e por conta de uma situação, né? Cada semana mesmo morreu uma cantora evangélica, né? Uma irmã em Cristo, a Fabiana Anastácio. Isso. Uma serva de Deus que foi acometida pelo vírus. Nós não sabemos, na verdade, o que aconteceu com ela, né? A gente só leu assim a notícia. Mas a gente tem também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 13, que eu queria que você lesse conosco aqui, que fala a respeito disso, ó. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que vocês não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Nós temos esperança. Então, nós precisamos estar entendidos como nós devemos nos comportar diante da morte. E teve até um domingo que nós estávamos falando sobre isso, e que eu falei assim: gente, eu só vou fazer a primeira parte do versículo. Eu só vou falar, não perturbe o coração de vocês, tenham um bom ânimo. Porque se eu falar na casa do meu pai há muitas moradas, talvez algumas pessoas iam ficar com medo. Nossa, será que a pastora está falando sobre morte? Sim, nós precisamos ter entendimento do que é a morte e a ressurreição, aquilo que o nosso Jesus inaugurou para a gente. Amém, pastor? Amém. Como a pastora falou, gente, é um assunto que permeia todo o planeta, a preocupação da continuidade da existência. Não é como vai ser minha vida amanhã, de onde eu vim, para onde eu vou. E a Bíblia não dá resposta. Nós temos base bíblica para falar sobre a ressurreição dos que morreram em Cristo, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Temos base bíblica. Esse assunto tem que ser feito com muita cautela, porque existem várias correntes teológicas que pode até mesmo trazer dúvida nas pessoas. Não será um assunto que nós vamos falar assim rapidamente, com muita calma. Nós entendemos esse ponto, que é como será o corpo na ressurreição. Como será? E também a gente precisa ter esse entendimento,
porque nós não estamos banalizando a morte. Preste atenção. Nós não estamos banalizando a morte de ninguém e nem não dando valorização à vida. Porque Jesus declarou, olha, que vocês possam vir até mim, porque eu tenho vida e vida para dar em abundância a vocês. Mas a gente não pode deixar de falar que a morte do cristão, a gente só tem uma. É a morte que se passa, morte do corpo físico. E é a porta da eternidade. Então, se a gente declara, né, que, como Paulo falou, né, o viver para mim é ganho, o morrer é Cristo, nós precisamos viver isso dentro da cadência da nossa humanidade. É o inverso. Morrer é ganho e o viver é Cristo. Ah, sim, eu troquei aqui. Que o morrer é ganho e o viver é Cristo. Então nós necessitamos entender que nós não estamos banalizando a morte de ninguém. Não estamos dizendo, mais um, ou então é somente um número, é uma estatística. Não, queridos. Mas nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que, para nós, a Igreja de Cristo na Terra, nós, na verdade, estamos sofrendo um sacudir. Porque eu acredito, e nós estávamos conversando isso hoje mais cedo, que muitas das vezes eu até pensava, a Igreja do Senhor está se acostumando a viver aqui na Terra. É como se a gente tem que reinar em Cristo? Sim, maneiro, temos que reinar em Cristo. Mas nós precisamos entender que nós não temos que amar isso aqui, porque nós não somos daqui, né, pastor? Certo. Nós não somos daqui. Então, nós precisamos entender que não podemos ficar ignorantes a isso. Precisamos nos adequar, precisamos entender que o Senhor Deus está chamando a atenção da sua igreja para estar estabelecendo a lei dele no nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar. Amém. É uma pergunta. Como será o corpo da ressurreição? Nossa. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 42 em diante. Vamos ler. Diz assim, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. O que é semear? Hein, pastora? O verbo semear. Então, eu acredito que nós, a nossa família, passamos por algumas situações no início do ano. Uma semeadura. É o lançar sementes. Lançar sementes, isso aí. Uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção é que o pastor Daniel, como meu marido, eu tenho aprendido muito com ele, dentro desses alguns anos que nós temos caminhado juntos. E ele sempre, quando era convidado para falar em algum culto fúnebre ou sobre a morte, ele sempre falava assim, nós vamos semear, ou então dentro de um envelope, fazer uma semeadura. Nós vamos fazer uma semeadura, nós vamos semear ali. E semeamos, nós dois semeamos, a minha mãe em janeiro e a mãe dele em fevereiro. E a gente para pensar assim, é algo que foi muito difícil para a gente. Mas, ao mesmo tempo, o nosso Deus estava nos chamando a atenção o tempo todo. Então, gente, pastora, olha só. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios 15, ele está se dirigindo aos crentes da Grécia. Dirigindo essa palavra para os crentes da Grécia. Porque os gregos tinha várias filosofias. Tinha Epícoro, nome que era um filósofo que ele acreditava na vida após a morte. Eles acreditavam que a alma não morre, mas desacreditava na ressurreição dos corpos. Entendeu, pastor? Ele acreditava na ressurreição só da alma e do espírito, mas não do corpo. Do corpo, não. Não. Eles acreditavam que a alma é imortal. A filosofia deles. Uhum. Então, mas não haveria ressurreição dos corpos. De corpos, não. Uhum. Aí Paulo fala aqui, olha só, 15,
15, versículo 1. Irmão, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, a qual recebeste, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, de retiverde a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Querido, veja bem, queridos, o poder não está, irmão, o poder da glória, da ressurreição, não está no poder de Deus, não está na cruz e não está na ressurreição. O poder de Deus está no amor de Deus. Amém. A cruz simboliza amor de Deus e a ressurreição simboliza amor de Deus. Então, por isso, ele fala aqui, no versículo 4, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura, apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos lá em Betânia, Nossa. de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Ele já estava no corpo glorificado. Então, olha só, querido, que coisa linda isso aqui. É muito lindo isso aqui. Que fala. Então, na verdade, o que a gente vê aí na descrição que Paulo, né, escreveu para os Coríntios, ele estava dizendo que Jesus ressuscitou. Então, a alma estava ali, o espírito estava ali, mas o corpo também tinha sido transformado. Nós vamos ver aí essa passagem aí, quando ele ressuscitou, aonde ele foi. Lembra que quando Maria Madalena foi vê-lo, Maria Madalena e a outra Maria foram ungir o cordeiro de madrugada? Sim. A pedra estava removida, elas olharam, elas interpretaram aquilo como algo ruim. Quando elas viram e falaram assim, roubaram o corpo do meu Senhor. Porque ela não estava indo ao sepulcro para ver alguém vivo. Estava indo para alguém morto. Já estava então, com ideia de ela ver alguém morto, programada para a morte, não para a vida. E muitas das vezes nós ficamos assim, a nossa mente parece que se programa para aquilo que é ruim. E a gente sabe que, na verdade, estamos dentro de um mundo caído, né? Vivemos num mundo caído, onde a força gravitacional nos arremessa para baixo. Mas a gente sabe que aquilo que nós estamos declarando, em Lucas 10, 19, declara que nos foi dado toda a autoridade. Então, nós precisamos, como igreja, entender que até na morte nós temos condições de ter esperança e de ter alegria, né? Sabe por quê, pastora? Porque lá em João, no capítulo 11, o verso 22, 26, fala, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Olha que bênção. E é por isso que na verdade, só fazendo uma conclusão aqui do que eu falei, é por isso que, na verdade, nós precisamos ter esse entendimento, porque senão parece que quando a gente fala isso em tempos difíceis como nós passamos aqui, nós declaramos isso, a gente está falando uma balela, ou então fazendo uma coisa de fachada, ou então só maquiando a Bíblia. Jesus é a ressurreição e a vida, está legal, mas nós precisamos ter isso entenebrecido no nosso entendimento, ou seja, a gente precisa estar veiculando isso no nosso dia a dia, não somente naquele momento ali que a gente está cantando, que a gente está adorando. Esses dias mesmo eu estava falando sobre uma frase que o meu pai, que há 28 anos já dorme no Senhor, e eu sentia saudade, porque eu falei de uma frase que estava assim, parece que estava ecoando a voz dele. Eu chorei, claro, mais de 28 anos, senti uma saudade enorme do meu pai. E o pastor Daniel falou assim, Cláudia, lembra que você vai vê-lo. Lembra que você vai estar com ele. Tornaremos a ver. Nós tornaremos a vê-lo. É o poder do amor de Deus. Então, gente, o que falei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer, olha só, ouçam em você, crer é pensar. Crer é pensar. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Então, crer é pensar. Então, pense só.
Se você crer, você nunca, porque diz aqui, porque nunca morrerá. Quem crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Amém, pastora? Algo sempre, né, que permeia a nossa mente é que Jesus venceu a morte. E às vezes a gente já pensou assim, talvez você já pensou como eu já pensei. Mas se Jesus venceu a morte, por que nós temos que passar por ela? Porque, na verdade, esse corpo que está aqui, e você vai falar isso daqui a pouquinho mais, é verdade, ele vai ter que voltar ao pó. O pó é a semente. Se Jesus vier agora, nós seremos arrebatados. E esse corpo será transformado, ele não vai passar pela morte. Mas, né, se caso o pastor vai falar aí sobre isso, como que o nosso corpo vai se preparando, o cansaço, a dificuldade, né? A mente, então tudo em nós vai se envelhecendo, apesar que nós temos aí várias condições que a tecnologia, a ciência, o conhecimento faz com que homens e mulheres de 80, 90 anos estão aí robustos, vivendo muito melhores do que homens e mulheres de anos atrás. Então, queridos, sobre quem crê é pensar, aqui diz em Marcos, abra sua Bíblia e leia comigo, Marcos 16:6, que diz, porém ele disse, vós não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui, veja o lugar onde puseste. Então ele havia ressuscitado. O poder do amor de Deus foi tão tremendo que Deus veio, se tabernaculou-se, vestiu de pele humana e habitou entre nós para trazer a glória da ressurreição. Olha só, pastora, os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição. Da imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Como eu falei, alguns filósofos, um tal Epícoro, por sua vez, acreditava que a morte tinha a última palavra e punha fim à carreira humana, que a morte terminava com a carreira humana. Como Paulo falou o seguinte, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que Paulo começou e terminou, começou com a fé, com a crença, quem crê, ele é pensar. Irmãos, o crente nunca morre, ele passa da vida para a vida eterna. Aleluia. É bênção do Senhor para nós. Então, querido, olha só. A igreja de Corinto, influenciada pela cultura grega, estava vivendo uma crise de fé, pensando que os mortos em Cristo não tinham esperança de ressurreição. Para esclarecer esse ponto aqui em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo escreveu este robusto capítulo 15, mostrando que a ressurreição de Cristo é um fato incontroverso. O que é incontroverso? É uma discussão, uma disputa polêmica, porque havia uma polêmica muito grande na igreja de Corinto, pela filosofia grega que imperava ali, por causa da mentalidade de Platão e outros homens que discutiam na filosofia sobre que a alma, ela prevalecia a morte, mas o corpo não havia ressurreição. Paulo vai e bate firme que Jesus é a ressurreição, Jesus é as primícias dos que dormem, é as primícias, é o primeiro que ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, então não é vã a nossa mensagem. Entendeu, pastora? Sim, e isso para a gente é algo assim, tão impactante que quando a gente perde, e a gente costuma usar esse termo, o verbo perder, o que, na verdade, a gente não perde, porque Deus tomou para si, né? Eu me recordo, pastor, falei aqui do meu pai, falei da minha mãe, falei da sua mãe, do seu pai também, mas, assim... Eu tinha 18 anos, eu tinha 18 anos, meu pai morreu, eu tinha 18 anos. Então, faz um tempinho, né? Um tempão. Mas o que, na verdade, a gente vai entendendo é que a gente não perde para Deus. Deus tomou para si. É claro que a gente sente falta, mas a gente precisa entender que a gente não perde quando a gente entende que Deus está fazendo e aquilo que Deus está permitindo, né? Pastora, nós temos esse também entendimento.
algumas pessoas que vão ver esse vídeo aí vão pensar, mas lá em Daniel 12 diz que volta ao pó, está dormindo. É muito polêmico esse ponto aí de ressurreição, que a alma não vai para o céu, ela está no pó esperando o dia da ressurreição. É muito polêmico. Então, veja bem, olha só. Isso aqui está quase virando uma sala de seminário, né? Não, é verdade. Então, é um estudo maravilhoso para todos nós. Então, veja bem, aqui no versículo 12, do 15, vê, pastora? 12, 15 até o 19. Vamos ler comigo aqui? 1 Coríntios? 1 Coríntios 15, 12 até o 19. Você pode ler? Tá, posso sim. Então fala assim, a ressurreição dentre os mortos, né? É o título. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Verdade, viu? Como também é inútil a fé que vocês têm. Mas, que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Até o 19, né? Mas, até o 19? 19. Ah, tá. Sim, até aí. Então, queridos, olha só. A fé cristã se baseia na ressurreição. Sim. Possui uma ordem lógica. O que é uma lógica? Algo que é lógico, uma ordem lógica. Vamos falar aqui, ó. Cristo com as primícias dos que dormem, os que são de Cristo na sua vinda. Lê, pastor, agora 15, 20 até o 34. Dá para você ler? Vamos ler devagarzinho, pode dar sim. Eu já li, eu fui até o 19, agora é o 20. 20, deu 20. Sim. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Irmãos, que maravilha. Aleluia. Eu olhei aqui para o João Fabiano, nosso irmão Emanuel. Tem mais ou menos uns 5 meses, o pai morreu? Ou tem menos? Foi em novembro? 5 meses? Uns 6 meses. Uns 6 meses. Ele vai voltar novamente com o corpo glorificado. Amém? Olha só. Os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo de glória. Gente, o que é um corpo de glória? Um corpo de glória. Pastor, lê agora 15, 35, lê só, até o 49. 35? É. Aí fala do corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Que boa pergunta, né? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Isso aí, a semente tem que morrer, germinar, morre para nascer uma árvore. E o 37 fala assim, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Então, por isso, pastora, os mortos Aleluia. Em Cristo ressuscitarão com corpo de glória. Aleluia. Ou seja, ele está dizendo que qualquer semente que a gente tenha, que se lança na terra, você vai lançar ela tem a que semente morrer, de manga e vai morrer. Não, mas tem que morrer para poder reviver. Germinar, então, a morte, irmãos, não é o final. A morte é a porta transcendental que abre para uma nova dimensão em Deus.
Verdade. E sabe, é muito interessante quando a gente fala sobre isso. Talvez você fale assim, nossa, pastores, mas falar sobre isso num tempo de pandemia, mas é aí que eu e você temos que abrir os nossos olhos, temos que abrir os nossos ouvidos espirituais e entender o que Deus está falando para nós. E a gente, assim, eu não, eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu me recordo, pastor, que quando há anos atrás eu aceitei a Cristo, né? Nem meu pai nem minha mãe tinham esse entendimento, e quando o Senhor estava chamando meu pai, que morreu muito cedo, com 57 anos, e eu me recordo, eu já falei isso aqui e volto a falar, o meu pastor simplesmente ele ficou muito preocupado quando a gente falou, pastor, eu preciso dar um culto de ação de graças pelo meu pai. E aí a gente vê que mesmo assim, mesmo neófita, mesmo assim muito nova convertida, Deus estava falando. E mais, eu me recordo que quando nós fomos lá no hospital, lá no São Cordes, em São Gonçalo, quando ele estava internado, e estava também a irmã Genésia internada naquele hospital, e ela foi usada por Deus em palavras de conhecimento e revelação. E meu pai no outro quarto e ela no outro, e ela falou assim, Daniel, né? Falou assim, Daniel, você vai ser, Deus vai te dar uma música. E você vai passar. Isso, vocês vão passar pelo luto na sua casa. Mas eu quero te dizer que Deus vai te dar uma música. E realmente Deus nos deu ao pastor Daniel uma música que fala exatamente sobre isso. De repente a gente canta ela, né? Olha só, queridos, a pergunta que eles fizeram naquela época, irmãos, há quase 2 anos atrás, a pergunta que eles fizeram naquela época foi a mesma pergunta hoje. Olha só, a pergunta foi feita naquela época, ainda é feita hoje. Virão, né? Com que corpo virão? Como se citam os mortos? Como os mortos ressuscitam? Em que corpo vem? Leia o 35, pastora, 35 do 15. 35 do 15. Olha só, gente, é importante demais isso aqui. Isso é forte demais. Mas se alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. É como se você vai semear. Isso aí. A gente falou aqui. Então, pastor, olha só aqui. Para responder essa pergunta, olha só. Paulo usa 3 figuras. Figura da semente, lê aí, 36 e 38. Ele usa a figura da semente, uma figura da semente, para simbolizar o que é a ressurreição do corpo, da semente. Vamos lá, gente. No 36 e 38. Vamos ler aqui. 37 eu já li agora. Quando você semeia, é que a minha Bíblia aqui está numa tradução diferente, tá? 37. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Só um minuto, pastor, só um minuto só, para entender. 3 figuras. Semente, agora de carne, sim, que é o 39. Leu 39. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Mas tudo isso para simbolização da transformação, da ressurreição do corpo, irmãos, do corpo. O crente morre, mas não fica o dia da ressurreição. Como você planta uma semente, ela vai germinar, assim vai ser o poder do amor de Deus, que vai trazer de volta a vida das pessoas. Amém. Outra figura aqui que ele apresenta, dos astros, versículo 40 e 41. Vamos lá, fala 40, assim, gente, versículo 40. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, como o da lua, e o outro, o das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Então, presta atenção, querido, presta atenção. É limitar-nos
A figura da semente, o corpo é como a semente. O corpo é como a semente. Tá? O meu corpo é como a semente. Ele precisa ser semeado para nascer. O corpo como a semente, que ao morrer e ser sepultado, é semeado no ventre da terra. No útero da terra é semeado. Nossa, então o crente nunca pode ficar ignorante acerca do que já dorme. Como aquele, gente, por aquele que não tem esperança, não pode, em hipótese alguma, ficar desesperado, porque ele foi semeado ali. A minha mãe morreu tem uns meses. Tem 2 meses. 2 meses, ela foi semeada lá em São Gonçalo. Mas com o poder do amor de Deus, ela vai ressuscitar, para novamente subiremos. Os que morrem em Cristo primeiro ressuscitarão, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados, subiremos, encontraremos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, pastora? Amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Irmão, glorifica a Deus aí, está na sua casa, exalta o nome do Senhor. Amém. Porque tem ressurreição dos mortos. E aí, Aqui fala, pastora. Vamos fechar agora, né, pastor? Vamos fechar aqui para fechar semana que vem. Olha só aqui, para fecharmos. E diz também aqui, mas ao ressurgir, embora mantenha a mesma identidade, será um corpo totalmente novo. Será um corpo totalmente novo. Entendeu, gente? Embora mantenha a mesma identidade, mas será um corpo totalmente novo. Glória a Deus. Ao mesmo tempo que há continuidade, há também descontinuidade. Aí vamos ver na semana que vem, irmãos. Vamos parar aqui agora. Semana que vem vamos entrar sobre 3 princípios fundamentais na ressurreição dos corpos. 3 princípios fundamentais na ressurreição dos corpos. Amém. Que vai estar lá no versículo 42. Amém, queridos? Nós vamos orar aqui nesse momento. E domingo que vem, vamos dar continuidade a esse assunto aqui. Você vai pegar a sua Bíblia, vamos partilhar isso aí, compartilhar, porque é bênção, porque o crente nunca morre. Ele parte da vida para a vida eterna. Os que morrerem em Cristo, primeiro ressuscitarão, irmãos. A Bíblia diz que com o seu poder do amor dele, irmão, o amor de Deus vai nos fazer ressuscitar e veremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Por isso ele diz, tragada foi a morte na vitória. Jesus morreu, queridos, para mostrar a toda a humanidade que ele venceu a morte. Se ele venceu, nós também venceremos. Por isso não podemos temer. Fala comigo, não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Pai, obrigado nessa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra. Continuaremos nesse tema aqui na semana que vem, Senhor. E junto com o teu povo vamos crescer mais e sairemos dessa pandemia mais fortalecidos, transformados para que outros tenham a mesma esperança que nós temos. E não ser, Pai, como a filosofia barata tem por aí, dizer que o corpo vai ressuscitar, a alma assim como tinham os filósofos, né? Epícuros e muitos outros filósofos daquela época. E Paulo foi veemente mostrar, Cristo ressuscitou com as primícias. E nós também vamos ressuscitar. Por isso que o crente não pode temer a morte, porque tragada foi a morte na vitória, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Amém? Até o próximo domingo. Glória ao Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com tua vida, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.